Seguindo a sequência do texto de 1 Samuel, nós vamos ouvir a pregação hoje em 1 Samuel, capítulo 9, todo o capítulo. Nós estamos chegando aqui naquele momento de transição entre o período dos juízes, que se finda com Samuel, e Samuel sendo usado por Deus para ungir o rei que foi tão pedido por Israel. O rei que foi pedido não segundo o coração de Deus, mas segundo o coração dos homens. Um rei que não era a escolha do Senhor, mas a escolha dos próprios homens. Saul, o primeiro rei da sequência de reinado de Israel, foi certamente um dos piores. Isso nos ensina muito a respeito dos nossos pedidos a Deus e como Deus governa o mundo, muitas vezes nos dando aquilo que nós tanto queremos para o nosso mal, para que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados. Ouçam a voz do Senhor, 1 Samuel, capítulo 9, assim diz o nosso Deus. E havia um homem em Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeró, filho de Becorat, filho de Afia, filho de um homem de Benjamim, homem poderoso. Este tinha um filho, cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Por isso disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços e levanta-te e vai procurar as jumentas. Passaram, pois, pela montanha de Efraim e dali passaram à terra de Salisa, porém não as acharam. Depois passaram à terra de Salim, porém tampouco estavam ali. Também passaram à terra de Benjamim, porém tampouco as acharam. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço, com quem ele ia: vem e voltemos, para que porventura meu pai não deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflija por causa de nós. Porém ele lhe disse: eis que há nesta cidade um homem de Deus, e homem honrado é. Tudo quanto diz sucede assim infalivelmente. Vamos-nos agora lá, porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao seu moço: eis, porém, se lá formos, que levaremos então aquele homem, porque o pão de nossos alforjes acabou-se, e presente nenhum temos para levar o homem de Deus que temos. E o moço tornou a responder a Saul e disse: eis que ainda se acha na minha mão um quarto de um siclo de prata, o qual darei ao homem de Deus, para que nos mostre o caminho. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque é o profeta de hoje, antigamente se chamava vidente. Então disse Saul ao moço: bem dizes, vem pois, vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. E subindo eles pela colina à cidade, acharam umas moças que saíam a tirar água, e disseram-lhes: está aqui o vidente? E elas lhes responderam e disseram: sim, eis aí o tens diante de ti. Apressa-te, pois, porque hoje veio à cidade, porquanto o povo tem hoje sacrifício no alto. Entrando vós na cidade, logo achareis, antes que suba ao alto para comer, porque o povo não comerá até que ele venha, porque ele é o que abençoa o sacrifício, e depois comem os convidados. Subi, pois, agora que hoje o achareis. Subiram, pois, à cidade, e vindo eles no meio da cidade, eis que Samuel lhe saiu ao encontro para subir ao alto. Porque o Senhor revelara isto aos ouvidos de Samuel, um dia antes que Saul viesse, dizendo: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o seu clamor chegou a mim. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe respondeu: eis aqui o homem de quem eu te falei, este dominará sobre o meu povo. E Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: mostra-me, peço-te, onde está a casa do vidente. E Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou o vidente. Sobe diante de mim ao alto e comei hoje comigo, e pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração tu declararei. E quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não ocupes o teu coração com elas, porque já se acharam. E para quem é todo o desejo de Israel, porventura não é para ti,
e para toda a casa de teu pai? Então respondeu Saul e disse: porventura não sou eu filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel? Eu e a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim. Por que, pois, me falas com semelhantes palavras? Porém Samuel tomou a Saul e ao seu moço e os levou à câmara e deu-lhes lugar acima de todos os convidados, que eram uns 30 homens. Então disse Samuel ao cozinheiro: dá aqui a porção que te dei, de que te disse, põe-na à parte comigo. Levantou, pois, o cozinheiro a espádua com que havia nela e pô-la diante de Saul. E disse Samuel: eis que o que foi reservado está diante de ti. Come, porque se guardou para ti, para esta ocasião, dizendo eu: tenho convidado o povo. Assim comeu Saul aquele dia com Samuel. Então desceram do alto para a cidade e falou com Saul sobre o eirado. E se levantaram de madrugada, e sucedeu que, quase ao subir da alva, chamou Samuel a Saul ao eirado, dizendo: levanta-te e despedir-te-ei. Levantou-se Saul e saíram ambos para fora, ele e Samuel. E descendo eles para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: dize ao moço que passe adiante de nós. E passou. Porém tu espera agora, e te farei ouvir a palavra de Deus. Amém. Deus abençoe a leitura da sua santa lei. Nós vamos orar ao nosso Deus, irmãos. Oremos. Graças damos a Ti, ó Deus, Deus amado e bendito, pelo amor que Tu tens aos Teus filhos. Por isso o Senhor nos reúne esta manhã para nos instruir na Tua palavra. E tudo que nós queremos ouvir a partir de agora não são palavras humanas, mas a explicação do texto divino, a exposição, Senhor Deus, daquilo que o Senhor deseja falar conosco essa manhã. Que o Senhor encoraje a Tua igreja, que o Senhor instrua as Tuas santas ovelhas, que o Senhor salve aqueles que o Senhor deseja salvar e que o Senhor cumpra o Teu julgamento santo sobre a vida de cada um de nós em Cristo. É assim que nós te pedimos, no poder dEle. Amém. Existe uma forma de julgarmos as pessoas simplesmente pela aparência. Isso não necessariamente de pronto é ruim, porque em determinados casos é necessário que seja assim. Você não tem outros elementos para o julgamento. Por exemplo, é muito criticado quando você vem passando na rua e existe um estereótipo de pessoas que você teme, né? O jeito de andar, as vestes, o modo de agir na rua faz com que você se torne mais tranquilo ou não a respeito da pessoa que vem na mesma rua, na mesma calçada que você está, principalmente se for num lugar ermo, num lugar estranho, de poucas pessoas. Então você fica mais antenado nesse estereótipo. E isso é uma forma de segurança, uma forma de você se precaver dos perigos. Nem sempre as pessoas que estão nesse estereótipo necessariamente são pessoas más. Mas não podendo ir além disso, você passa a julgar as pessoas a priori por meio da aparência. E não necessariamente isso é ruim. Às vezes é necessário que seja assim. Você não tem elementos a mais para que você possa formar um juízo verdadeiramente profundo sobre a situação. Então você vai, à medida do possível, enxergando as aparências e de acordo com os estereótipos que você já reconhece de pessoas que têm determinado comportamento e isso lhe traz problema, você vai, não só no meio da rua, mas no lugar de trabalho, na igreja, em outros lugares, você vai tentando moldar, né, uma prefiguração do que aquela pessoa tem como perfil. Você vai tentando configurar a sua vida mediante esses estereótipos e categorizar as pessoas inicialmente assim. Porém, não é justo, não é correto que você tenha a aparência como única forma ou como único aspecto do teu julgamento. Esse é um aspecto inicial e necessário, muitas vezes é o único em determinadas situações. E é bom que você aprenda a ter um julgamento a respeito dos comportamentos, dos sinais, da aparência que cada um tem. Não simplesmente a aparência física, mas a forma como as pessoas se comportam.
Porém, como eu falei, parar por aí é um perigo. Porque em situações emergenciais isso é necessário e justo. Mas em situações mais complexas, isso não será algo seguro para que você faça juízo. Julgar pela aparência é muito ruim, se parar só na aparência. Quando nós vamos julgar questões mais aprofundadas da vida, questões que dizem respeito ao nosso cotidiano, eu preciso ter mais elementos para um juízo que seja justo. Quando alguém deseja casar, ela não pode, somente pela aparência, julgar que aquela pessoa é uma boa pessoa para casar. E é evidente, irmãos, que o que nos chama a atenção, em primeiro lugar, diante de uma pessoa que nós desejamos casar, de fato é a aparência. Se faz o teu estilo ou não. Porém, o casamento é algo tão sério, e é algo não somente profundo, mas tão extenso ao longo da vida, que se for só pela beleza, você vai se frustrar. A palavra de Deus nos ensina que a beleza é vã, que a formosura é passageira. Então você está diante de uma pessoa que o seu intuito é construir uma vida com ela. Então no momento, e aqui uma palavra especialmente para os jovens, no momento que você está pensando em casar, você deve enxergar a pessoa ao longo do tempo. Se for só a aparência, o que é que vai acontecer? Você se casou pela aparência. A aparência vai mudar, aquela pessoa não vai ter mais o rosto que você imaginava, as rugas vão começar a tomar conta da face, o corpo muda, você começa a ter filhos com aquela mulher e a mulher começa a ter o seu corpo transformado pela natureza da própria vida. Você também, como homem, passa a enxergar o seu corpo diferente. E se a única coisa que os atraía era a aparência, uma hora esse casamento não vai ter mais possibilidade de continuar. Por isso que é tão ruim julgar pela aparência somente. Por isso que é especialmente ruim julgar pela aparência relações que são tão contínuas, que são tão profundas e que precisam de outros elementos para um juízo justo. Quando nós estamos buscando líderes, nas eleições, por exemplo, nós não devemos nos encantar pelos candidatos mais bonitos, pelas aquelas pessoas que, né, chamam a atenção, de fato, porque tem um porte diferenciado. Mas nós devemos julgar pelo ofício que ele vai cumprir. Não é a aparência do governante, mas o que ele é, de fato. Eu preciso julgar o histórico, a vida, o comportamento, as realizações passadas, e não simplesmente o físico. Em algumas ocasiões, especialmente na nossa cidade, foi assim. Muitas pessoas declaravam voto em alguém porque ele era bonito, porque era novo. Isso não é forma justa de você escolher uma liderança. Imagina fazer isso na igreja, irmãos. Nós vamos escolher os nossos líderes, os nossos presbíteros, porque são os mais fortes, porque são os mais belos, porque são os mais poderosos financeiramente, eles vão sustentar a igreja em algum momento. Isso é um juízo muito falho a respeito do ofício do presbiterato. Julgar pela aparência, em casos assim, é loucura. Mas foi exatamente isso que Israel fez ao pedir o seu primeiro rei. Havia sido prometido por Deus, desde a lei, que ele daria um rei ao seu povo. Quando ele constituiu Abraão como pai de muitas nações, quando ele prometeu a Abraão que seria grande a sua descendência, ele disse também a Abraão: reis procederão de ti. Ou seja, era uma promessa divina há centenas de anos. Mas no capítulo anterior, tendo um bom juiz como Samuel, mas um homem simples, como nós vamos ver aqui, de aparência simples, que não tinha pompa nem circunstância externa, aliás, os israelitas, o povo de Deus, olharam para aquele homem e disseram: não, esse aí é um líder muito fraco, não nos representa. Nós precisamos de um rei, como tem todos os outros povos.
E aqui é onde mora a questão. Eles não queriam um rei porque foi promessa de Deus. Eles queriam um rei como todos os outros povos têm. E aí é onde está o perigo do povo de Deus. É quando nós começamos a julgar a nossa vida, o nosso ter ou não ter, não pelas promessas de Deus, não por aquilo que Deus diz que é bom ou ruim, mas por olharmos para as pessoas do mundo, o que elas têm e o que elas fazem, e dizer, eu quero ter porque eles têm. Eu quero ter porque eles têm. Se eles têm carros maravilhosos, eu quero ter carros maravilhosos. Se eles têm casas que são mansões, eu desejo ter casas como estas. Se eles têm liberdade de fazer o que querem, eu também quero ter essa liberdade para fazer o que quero. Então, um povo de Deus passa a ter como referência, não o próprio Deus, não a forma como Deus propôs para a nossa vida, que não necessariamente é uma forma de pobreza, de miséria, absolutamente, mas eles passam a querer ter aquilo que o mundo propõe como símbolo de felicidade. E sabe o que é pior? Deus pode atender o teu pedido. Oração é uma bênção, mas oração é uma coisa muito perigosa. Oração é um exercício muito perigoso, porque Deus pode nos dar o que nós queremos, e isso ser para a nossa própria destruição. Todo mundo nos ensina que nós devemos orar. Todas as vezes que nós vamos à igreja, nós somos estimulados à oração, a conversarmos com Deus, a, diante do Senhor, derramar as nossas almas. Isso é muito bom, de fato. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Mas a oração é um exercício perigosíssimo para o ser humano. Porque você pode pedir, Deus pode lhe dar. E o perigo é esse. É Deus dar o que eu quero. É Deus não dar o que é justo, mas o que eu quero. Deus pode fazer isso? Pode. Ele fez isso com Israel. Ele avisou, inclusive, no capítulo anterior, Samuel ficou triste por estar sendo rejeitado. Samuel era um bom líder, era um bom juiz. E a reação do povo foi, queremos um rei. Disseram a ele, imagine você, na situação de líder, se dedicar a vida toda por um povo, e eles chegarem diante de você e dizerem o seguinte, nós queremos outro. Não estando ele incapacitado para o cargo, mas você já é velho, avançado em dias, os teus filhos estão te dando trabalho, e nós queremos outro rei. Nós queremos um rei de fato. Deus vai até aquele homem e diz, Samuel, não te preocupas, fica tranquilo. Eles não estão te rejeitando, estão me rejeitando. Porque o governo é meu, você é meu ministro. Então, ao dizerem que não te querem mais, tendo eu te colocado nesse lugar, a rejeição não é contra ti, é contra mim. Nós não devemos, de maneira nenhuma, ter apego aos cargos que desempenhamos em diversas situações. Mas nós devemos ter respeito pelos ofícios que o Senhor nos dá. Preste atenção nisso. Não devemos ter apego pelo poder, mas devemos nutrir certo respeito pela posição que Deus nos deu. Deus te deu uma posição no teu trabalho, talvez seja uma posição de liderança, tem uma pequena equipe, ou uma grande equipe, não importa. Você não deve ter apego por essas coisas, não deve amar o cargo, mas amar o serviço que o cargo te propõe a fazer. Porém, quando alguém tenta usurpar a tua posição, você não pode deixar. Você precisa se entristecer e ao mesmo tempo agir, porque está errado. Era esse o sentimento de Samuel. Não era amor pelo cargo, amor pelo ofício. Mas como é que vocês estão me rejeitando se foi Deus que me colocou aqui? Se Deus te colocou num lugar, irmãos, não se apeguem a isso, que Deus pode mudar. Mas enquanto Deus estiver te mantendo ali, não permita que ninguém usurpe a autoridade que Deus te deu. O fato de ser pai, de ser mãe, é um grande privilégio. Por outro lado, são inúmeras as responsabilidades.
Nós devemos servir a nossa família. Nós devemos doar a nossa vida pelas nossas famílias. E é por isso que quando um filho se rebela contra o pai deve discipliná-lo, o pai deve corrigi-lo, assim como a mãe, não porque eles amam o fato de serem pais, mas porque eles estão defendendo um ofício que é divino. Um filho que bate no rosto do pai, não está batendo no rosto do pai simplesmente, mas no rosto de Deus, que deu aquele pai à criança. Permitir que o teu filho te desonre é permitir que Deus seja desonrado. Um chefe, um patrão que permite que os seus funcionários façam um complô contra si, se rebelem contra si, falem mal dele contra si, sabendo ele, e ele não age, a inação dele, a inércia desse homem, não é um problema contra ele simplesmente, não é porque ele passa a ser chamado um chefe desmoralizado, mas é porque aquela autoridade é a autoridade de Deus. Não foi assim que disse o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 13? Toda autoridade foi constituída por Deus. Ou seja, o princípio da autoridade é Deus. Quando um pastor, um presbítero, um diácono é desrespeitado, não é ele que é desrespeitado, é Deus que é desrespeitado. Em todos os ambientes, irmãos. Separado por um policial. O policial, com respeito, lhe pede a documentação, você com grosseria vai falar com o sujeito. Ele deve chamar a ordem, porque ele é ministro do Estado, portanto é ministro de Deus, naquele momento ali. E eu devo respeitar a autoridade, porque a autoridade é de Deus. Samuel não se entristeceu porque estava chateadinho com a rejeição. Não era um problema psicológico, sentimental, nada disso. A questão de Samuel era muito clara. Eles estão rejeitando a autoridade de Deus. Deus disse, fica tranquilo. Eles querem um rei conforme o coração deles, é isso que eles terão. Perceba como o texto começa, se não é justamente descrevendo um rei segundo o coração humano. Abra sua Bíblia, 1 Samuel 9, os primeiros 3 versos. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeró, filho de Becorate, filho de Afia, filho de um homem de Benjamim, homem poderoso. Este tinha um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Era esse o rei que eles queriam. Filho de um homem rico, o pai dele, segundo o texto diz, era homem poderoso, aqui é poderoso em recursos financeiros, era um homem de muito poder, honrado. E ele, quem era ele? Não há uma menção sobre sabedoria, virtude, sobre inteligência, sobre a capacidade desse homem governar, absolutamente. Mas o que é dito dele é moço, o pessoal gosta de um novinho, né? Moço, tão belo entre os filhos de Israel que não havia outro homem mais belo no meio do povo de Deus. Vocês não querem um homem segundo a aparência? Não querem um rei bonito? Então está aí, Saul. Engraçado que, interessante, né? Engraçado não, porque não é um termo muito bom. Mas a palavra Samuel vem de uma raiz parecida com Saul. Ambos vêm do mesmo verbo, né, que é chamar, pedir. Só que o final da palavra Samuel é El, que é Deus. Ou seja, é um pedido de Ana a Deus. Ela pediu por um filho, Deus deu um filho. Ela não pediu por um filho belo, ela não pediu por um filho maravilhoso, ela pediu por um filho. Deus deu Samuel, um homem simples, porém piedoso. E Saul vem da mesma raiz, só que não é um pedido a Deus, não é um pedido do coração do homem segundo o coração de Deus, mas é só um pedido.
Eu quero, eu desejo, então eu peço. Mas sabe o que é pior? Deus vai e atende. Deus atendeu como eles queriam. É belo, não é um belo qualquer, é o mais belo de Israel. É um homem poderoso. Ele era tão alto que do ombro para cima não tinha ninguém que chegasse perto dele. Todo mundo só conseguia ter a estatura do ombro para baixo. Esse era Saul. Imagina como ele chamava a atenção. Aí nós esperamos que logo em seguida ele se encontre, né? Samuel se encontre com Saul e que Saul seja coroado numa situação assim bem, diríamos, cerimonial. Mas não é nada disso que acontece. Porque o que vai se consumando aqui são inúmeras ações desconexas que levam a algo que os conecta. Isso é interessante. Saul era um homem comum. Como é que ele se encontrar com Samuel? Se Deus não os fizesse se encontrar. Deus disse, eu vou dar. E Deus não só fala, mas ele cumpre. Preste atenção. Verso 3. E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Por isso disse Quis a Saul, seu filho, toma agora contigo uns dos moços e levanta-te e vai procurar as jumentas. Passaram, pois, pela montanha de Efraim, e dali passaram a terra de Salisa, porém não as acharam. Depois passaram a terra de Salim, porém tampouco estavam ali. Também passaram a terra de Benjamim, porém tampouco as acharam. Vindo eles, então, à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço com quem ele ia, vem e voltemos, para que porventura meu pai não deixe de inquietar-se pelas jumentas, e se aflija por causa de nós. Porém, ele lhe disse, eis aqui há nessa cidade um homem de Deus, e homem honrado é. Tudo quanto diz sucede assim infalivelmente. Vamos-nos agora lá, porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Veja só, ninguém espera essa história acontecer, né? Está falando aqui do rei, da descrição do rei, e daqui a pouco fala das jumentas do pai do rei. Mas é assim que as coisas acontecem. Na nossa vida é assim que funciona. Nós estamos num caminho que não tem absolutamente nada a ver, e quando nós menos esperamos, a nossa vida muda. Geralmente, os nossos cargos, os cargos são ascendidos paulatinamente. Você começa ali no chão de fábrica, depois você passa a ser um encarregado, depois você é supervisor, depois você é gerente, depois você é diretor. Mas Saul não, Saul saiu para buscar as jumentas do pai e voltou rei. Deus pode mudar a vida do ser humano, a minha e a sua, do dia para a noite. Porque Ele governa segundo a sua providência. As jumentas se perderam, e o interessante é que a lei lá em Levítico dizia que jumentas perdidas, assim como em Êxodo 22, e bois perdidos deveriam ser devolvidos. Mas aparentemente ninguém devolveu ainda, então eles saem para procurar. Saul, como filho obediente, toma um servo qualquer dos servos do seu pai e sai para procurar as jumentas. Procura em algumas cidades e não encontra. Temeroso que o pai ficasse ainda mais preocupado, ele disse, vamos voltar, porque não tem condição de achar essa jumenta. Até que o servo que ele escolheu aleatoriamente diz a ele o seguinte, nessa cidade, perto de onde nós estamos aqui, mora um profeta de Deus, mora um homem de Deus. Vamos lá falar com ele? Você percebe como cada detalhe da história começa a se conectar. Um homem belo, alto, filho de um homem poderoso, que perde suas jumentas. O filho vai procurar as jumentas. O filho escolhe aleatoriamente um servo dentre os servos do seu pai. E exatamente o servo que vai com ele sabe que naquele lugar tem um profeta de nome Samuel a quem eles devem procurar. Perceba, do outro lado da história, como se fosse um filme, né? No filme você consegue ver isso melhor, porque uma cena é apresentada, um núcleo está aqui e o outro está passando por fora. E você acha que são coisas totalmente diferentes, que elas não vão se conectar. Porque a história de vida dos dois núcleos são muito distintas. Até que em um determinado momento,
as histórias se cruzam e eles passam a caminhar juntos, por conta da perda das jumentas e do servo que Samuel escolheu, que Saul escolheu. Samuel e Saul são colocados frente a frente. Existe um servo de Deus nessa cidade, eu o conheço. A maneira como o servo fala a respeito de Samuel chama a atenção. Veja no verso 6: eis que há nesta cidade um homem de Deus, e homem honrado é, tudo quanto diz sucede assim infalivelmente. Isso foi dito lá no capítulo 3. Desde que ele era menino, o que Samuel dizia acontecia. Ele era um profeta, então ele falava com a autoridade de Deus. Ele é homem honrado por conta disso. Os homens de Deus, irmãos, os ministros de Deus, eles devem ser honrados pelo ofício que carregam e pela palavra que carregam. Os ministros da palavra nos nossos tempos, eles não são profetas no mesmo sentido que Samuel era, mas eles ainda trazem aspectos da profecia. O que é falado do púlpito é o que acontece. Não são revelações espetaculares a respeito da vida de cada um, do que vai acontecer, não é nesse sentido. Mas o que se fala do púlpito, de um púlpito fiel, é o que acontece. Preste atenção nas pregações, irmãos. Quando você estiver na igreja ouvindo um sermão, não fica apontando para o teu vizinho dizendo: essa palavra é para ti. Porque Deus fala com cada um individualmente. Mas a palavra é para mim. Se eu reconheço o homem de Deus como homem de Deus, honrado como deve ser, o que está sendo falado do púlpito é o que vai acontecer. É o que de fato acontece. Então, em primeiro lugar, para que eu possa ouvir a pregação, por trás do ouvir a pregação, existe um relacionamento entre ovelha e pastor. É impossível você se manter ouvindo a palavra de Deus por meio de um ministro que você não o reputa como honrado. Perceba, o que a Bíblia diz que os ministros devem ser não são impecáveis, mas irrepreensíveis. É o que é dito pelo apóstolo Paulo, primeira carta a Timóteo, capítulo 3. Devem ser homens irrepreensíveis. E ele explica o que é ser irrepreensível. Se eles governam bem a própria casa, se eles têm filhos obedientes, se eles são sóbrios, se eles são moderados nas suas afeições, se eles têm capacidade de ensinar. Ou seja, não são os meus critérios, mas os critérios que foram apontados na palavra. Se existe um presbítero que tem estas características, ele precisa ser honrado. Ainda que não seja o mais belo, o mais forte, o mais alto, que não tenha as características que talvez eu quisesse que tivesse, mas as que Deus colocou. Porque ele era honrado, porque o que ele falava acontecia. Ou seja, ele não falava de si, ele falava a partir do Espírito de Deus. Se os ministros falam de coisas que não acontecem, ou seja, que não correspondem à verdade, se a exposição bíblica é a respeito de coisas que não fazem o menor sentido, ou que não estão contidas na palavra de Deus, ele não pode ser honrado. Mas se é assim que acontece, a honra aos ministros é merecida neste ponto. Então vamos lá, agora, parte B do verso 6. Porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Ou seja, nós vamos até o ministro, que é homem honrado, porque não sabendo o caminho que eu devo seguir, ele me orientará. Por conta dele? Não, porque ele carrega a palavra de Deus. Quando os irmãos estão se sentindo perdidos, quando não sabem mais o caminho a seguir, vocês têm um privilégio na igreja de Cristo. É que ela vai te orientar.
é que Deus separou homens que nós podemos buscá-los e pedir orientação. Agora, as orientações que são dadas pelos ministros de Deus nem sempre correspondem àquilo que eu quero. Portanto, eu preciso ter algo pressuposto na minha mente, que é o que o servo de Samuel fez, de Saul fez. Ele disse: ele é um homem honrado, o que ele fala acontece. Ou seja, eu vou lá com a predisposição do meu coração para ouvir, para ser instruído, porque se eu soubesse o que fazer, eu já teria feito. Então, se durante as exposições, ou ainda durante os aconselhamentos, as visitas, os irmãos ouvem palavras que não são o caminho que os irmãos decidiram seguir, mas que reputam que aqueles homens que os visitam ou os aconselham são homens honrados, nós devemos silenciar a nossa mente e ouvi-los, mesmo que sejamos contrariados. E veja só, não há ninguém no nosso meio que tenha o privilégio de não passar por isso, porque os pastores também são aconselhados por outros pastores. Então, via de regra, nós seguimos a nossa vida, mas as ovelhas se perderam, não sei onde estão, ou seja, eu perdi o caminho, e agora o que fazer? Eu vou até os ministros, mas primeiro eu lembro na minha mente, eu predisponho o meu coração, estes homens são honrados. Se eu não tiver essa certeza, eu não tenho como continuar, é impossível continuar essa relação. Agora, os critérios são os meus? Não, os critérios que estão na palavra. Se tudo isso se fechar, você vai para ouvir, você vai para ser instruído, porque você julgou que até ali você foi, dali em diante, não dá para ir sozinho. A resposta de Saul, verso 7. Então Saul disse ao seu moço: eis, porém, se lá formos, que levaremos então aquele homem? Porque o pão de nossos alforjes se acabou, e presente nenhum temos para levar o homem de Deus. Que temos? E o moço tornou a responder a Saul e disse: eis que ainda se acha na minha mão 1/4 de um siclo de prata, o qual darei ao homem de Deus, para que nos mostre o caminho. Antigamente, em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje antigamente se chamava vidente. Deixa eu primeiro explicar aqui essa nota explicativa do autor do livro, do narrador. Ele diz assim: o fato de ir ao vidente precisa ser explicado, porque os profetas de hoje, porque ele está escrevendo depois, antigamente eram chamados de videntes. E aí vidente não tem nada a ver com cartomante, com quem lê mão, não é esse tipo de vidente. É pela forma como Deus revelava aos profetas. Quando você lê o livro dos profetas, muitas vezes é dito que em visão o Senhor se apresentou ao determinado profeta. Ou seja, quem tem visões é vidente. É nesse sentido. Então Deus se revelava por meio de visões. Então estes homens eram chamados de videntes. Mas voltando um pouco no argumento anterior, Saul disse: tudo bem, vamos então a esse homem, mas nós não temos nenhum presente para dar a ele. Eu sei que pelo histórico de Saul, o histórico posterior de Saul, por vocês conhecerem, talvez estejam maldando aqui Saul, achando que ele está tentando já barganhar desde cedo. Não, esse é o propósito de Saul aqui. Porque era comum que ao buscar o vidente, ao buscar o profeta não cobrava absolutamente nada, mas se levava uma espécie de oferta, uma espécie de presente para aquele homem. Em reconhecimento, em respeito ao ofício que era tão bem realizado por aquele homem. É levada, de fato, a oferta, Samuel recebe, porque ele julga ser digno o seu salário. Ele nunca foi um homem de buscar riqueza, mas o povo de Deus reconheceu a necessidade de sustentá-lo, para que ele pudesse desempenhar o seu trabalho. Ora, não são exatamente os mesmos elementos que nos fazem contribuir na casa de Deus até hoje? Os pastores não pregam por dinheiro. Isso não quer dizer que não existam alguns que o façam. Mas a essência do trabalho pastoral não é por dinheiro. O apóstolo Paulo,
quando passou um determinado tempo ali no livro de Atos, especialmente na cidade de Corinto, por reconhecer que aquela igreja era uma igreja problemática, que provavelmente iria acusá-lo de estar ali só para receber dinheiro, ele disse, não, eu sei trabalhar. Então ele começou a fazer tendas, e ele se sustentava, ainda no ministério, fazendo tendas, para que ninguém apontasse o dedo para ele e dissesse, o senhor é mercenário. Então é muito importante que os pastores que estão sendo formados, que nós os denominamos de seminaristas, tenham, em primeiro lugar, um coração pronto para o trabalho. E a disposição de que, dentro do ministério, se for necessário, eles devem trabalhar. Por outro lado, a igreja precisa ser instruída a respeito da responsabilidade que nós temos com os nossos ministros. Porque muitos deles deixaram absolutamente tudo para trás para se dedicar à igreja. Então, de um lado, é respeito e responsabilidade na contribuição, e do outro, uma disposição do coração para nunca ser pesado à igreja. E é isso que está acontecendo aqui. Saul fica preocupado, não tem nenhum presente para dar. Mas aí, veja só, mais uma vez a providência. O moço, o servo, diz, eu tenho aqui alguns ciclos, meio ciclo de prata, dava 3 gramas de prata. Vai ser o nosso presente. Era tudo que eles tinham. Não é assim que o nosso Senhor Jesus Cristo disse? Esta mulher deu mais do que todos os outros, porque ela deu tudo o que tinha. Evidentemente, os maus profetas dos nossos dias vão tomar esse texto para dizer, dê tudo que você tem, mas o texto não fala disso. Não fala da obrigação de dar tudo que tem, mas de um coração disposto a entregar a vida para Deus. Você percebe como é sutil a diferença, mas faz toda a diferença? Ninguém obrigou a mulher a dar tudo que tinha, mas ela se dispôs a dar. Tendo ela se disposta a dar, isto é elogiado. Isso não passa a ser uma obrigação dos crentes dar tudo que tem na igreja, porque se vocês fizerem isso, vocês não vão ter nada para si. Não façam. Mas aqui, ele está preocupado. Como eu vou chegar na casa do profeta e não vou presenteá-lo? Aí vem a generosidade do servo. O servo, por ser servo, devia ser um homem pobre. Mas não há ninguém tão pobre que não possa ser generoso. Não há ninguém tão pobre que não possa demonstrar o respeito pelas coisas de Deus. Eu tenho 3 gramas de prata, o que eu tenho é isso aqui que eu vou dar. Por outro lado, você não percebe, Saul teve até a preocupação, mas não teve o esforço de buscar alguma coisa para entregar ao profeta. Às vezes são os mais pobres, os menores, que dão mais do que os que têm mais. Às vezes é assim que acontece. Existem muitos que estão na igreja, mas eles querem uma religião barata. Não só no sentido financeiro, mas uma religião que não lhes custe muito. E a nossa religião é muita coisa, mas não é isso. É a religião que custa não somente muito, custa a vida. Cristo deu a vida pelos seus. E disse, vocês devem dar a vida uns pelos outros. Essa é a tua religião. Essa é a tua fé. É a disposição do marido que se mata pela família, especialmente pela esposa. Da esposa que se dedica para cuidar do marido, da casa e dos filhos. Dos filhos que renunciam à sua vontade para fazer a vontade do pai. Dos presbíteros que renunciam muitas vezes o tempo com a família para estar com a igreja. E assim por diante. É uma religião caríssima. Não é barato ser cristão. Não porque eu tenho que pagar um preço pela salvação, mas porque eu tenho que dar a minha vida pelas coisas de Deus. É por isso que é tão cara. Então o texto segue, verso 10. Então disse Saul ao moço, bem dizes, vem, pois, vamos. E foram-se à cidade.
onde estava o homem de Deus, e subindo eles pela colina, a cidade, acharam umas moças que saíam a tirar água, e disseram-lhes: está aqui o vidente? E elas lhe responderam e disseram: sim. Eis aí o tens diante de ti, apressa-te, pois, porque hoje veio a cidade, porquanto o povo tem hoje sacrifício no alto. Eles estão sendo governados pela providência. Eles acham umas moças lá e perguntam: onde é que está o vidente? Ele não era um homem belo e alto, mas era muito conhecido, porque era um homem honrado. Você não precisa ser conhecido pela beleza. Que bom se você fosse reconhecido pelo teu caráter. Samuel não era conhecido porque era um homem forte, alto e poderoso, mas porque era um homem honrado. O que ele falava acontecia. Todo mundo conhecia ele. Vai que o vidente está aí. E encaminharam ele até o profeta. O texto então continua, verso 15. Porque o Senhor revelara isto aos ouvidos de Samuel, um dia antes que Saul viesse, dizendo: amanhã a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o seu clamor chegou a mim. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe respondeu: eis aqui o homem de quem eu te falei, este dominará sobre o meu povo. E Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: mostra-me, peço-te, onde está a casa do vidente? E Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou o vidente, sobe diante de mim ao alto, e comei hoje comigo, e pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração tu declararei. As moças disseram: vai ao alto, você vai encontrar o vidente. Porque hoje tem sacrifício, e ninguém come sem que o vidente, sem que o profeta primeiro ore, pedindo a bênção de Deus. Isso é um fato que nós devemos replicar nas nossas vidas. Ninguém come antes que o sacerdote da casa se assente. Às vezes os filhos estão lá na correria, querendo comer. O pai está em casa. O pai diz: estou chegando aí 5 minutos. Não, não pode não, vou esperar não, eu estou morrendo de fome. Vai esperar, porque ninguém come antes que o sacerdote do lar chegue. Evidentemente, existem situações em que ele não vai poder estar, mas se ele está dizendo que vem, vai todo mundo esperar. Para quê? Para que ele ore e peça a bênção de Deus sobre o alimento. Não comam sem pedir a bênção de Deus. O alimento só se torna uma bênção para a nossa vida quando é abençoado por Deus. Mas essa bênção não virá se nós não invocarmos o nome de Deus antes da refeição. Então eles vão até esse lugar onde vai ter essa refeição pactual. Deus fala mais uma vez com o profeta. Ele já tinha dito um dia antes que Samuel iria aparecer, e quando Samuel aparece, ele diz: é esse aí. Esse é um homem que eu separei. Eu ouvi o clamor do meu povo. E então, Saul se chegou, verso 18, no meio da porta, e disse: mostra-me, peço-te, onde está a casa do vidente. Quando ele se chega, Saul olha para Samuel e não reconhece. Agora você faz a conexão do começo do texto com esse ponto específico. Saul era impossível de não ser percebido, porque era forte, poderoso e alto, além de muito belo. Chamava atenção em todo canto. Mas o caráter não é mencionado. Já Samuel, o profeta, não tem nenhuma beleza externa, mas todos o conhecem pelo que ele é: homem honrado. Ele era tão desprovido de pompa e circunstância que Saul, diante do profeta, diz: cadê o vidente? Ele disse: sou eu. Eu queria saber onde é a casa do vidente. Não, aqui estou eu. Eu sou o profeta de Deus. O quadro vai se montando diante de nós, irmãos. E o texto continua. Verso 19: eu sou o vidente, sobe diante de mim ao alto, e comei hoje comigo, e pela manhã te despedirei, tudo quanto está no teu coração tu declararei. E quantas jumentas que há 3 dias se perderam, não ocupes o teu coração com elas, porque já se acharam.
E para quem é todo o desejo de Israel, porventura não é para ti e para a casa de teu pai? A primeira palavra do profeta é: esquece essa jumenta, pelo amor de Deus. Já se acharam a jumenta, deixa para lá. Tu vai se encontrar com um profeta, tem tanta coisa maravilhosa para tu pedir, para tu pedir esclarecimento, instrução. Tu está diante de um homem de Deus. Tu vai se preocupar com as coisas desse mundo? Tu está preocupado com aquilo que é material, que se perdeu? É para isso que nós procuramos os profetas de Deus? Muitas vezes é, sabe por quê? Porque há quem ofereça e há quem busque. Existem, irmãos, igrejas, entre muitas aspas, que tudo que tem para oferecer é um caminho para a riqueza. E por outro lado, existem pessoas gananciosas que tudo que desejam de Deus é o que Ele pode dar com as suas mãos. Mas o profeta diz: esquece essa jumenta, está resolvido, Deus já fez elas serem encontradas. Agora vamos resolver aqui o que importa. Deus te escolheu para ser rei. A resposta dele é: isso não é possível. Eu sou filho de Benjamim, a menor das tribos de Israel. Só que se você achar pouco isso, Samuel, dentre a tribo menor, eu sou a menor família da menor tribo. Deus não vai me escolher. Verso 21, então respondeu Saul e disse: porventura não sou eu, filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel, e a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com semelhantes palavras? Porém Samuel tomou a Saul e ao seu moço e os levou à câmara, e deu-lhes lugar acima de todos os convidados, que eram os 30 homens. Então disse Samuel ao cozinheiro: dá aqui a porção que te dei, de que te disse, põe-na à parte contigo. Levantou, pois, o cozinheiro a espada com que havia nela e pô-la diante de Saul, e disse Samuel: eis que o que foi reservado está diante de ti, come, porque se guardou para ti para esta ocasião, dizendo eu, tenho convidado o povo, assim comeu Saul aquele dia com Samuel. Ele começa a honrar o rei. Ele disse: foi Deus que te escolheu, ele me revelou. Aí ele leva para aquela refeição pactual, e a melhor porção é dada ao rei. Para honrá-lo, ele nem foi ungido ainda, mas Samuel sabe que ele vai ser rei. Então continua dizendo, verso 25, então desceram do alto para a cidade e falou com Saul sobre o eirado, e se levantaram de madrugada. E sucedeu que quase ao subir da alva, chamou Samuel a Saul do eirado, dizendo: levanta-te e despedir-te-ei. Levantou-se Saul, e saíram ambos para fora, ele e Samuel, e descendo eles para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: dize ao moço que passa adiante de nós, e passou. Porém tu espera agora, e te farei ouvir a palavra de Deus. Ele honrou como rei, e depois sentou-se com aquele homem. Muito provavelmente, quando ele se senta no eirado, ele vai contar tudo o que tinha acontecido. O pedido do povo. Provavelmente Saul nem sabia que houve esse clamor do povo. Saul era um homem de uma vida muito reservada até ali. Ele sabe que o povo pediu, ele sabe que Deus falou com o profeta, ele sabe que o escolhido é Saul. E aqui ele passa a reconhecer que foi Deus que o levou por esse caminho. Agora veja só, o sujeito sai para procurar a jumenta e volta rei de Israel. Não precisa você se matar para vencer na vida, passar por cima de todo mundo, falar mal, denegrir a imagem do outro, roubar, tomar o que não é seu, para você ter. Se Deus te disse que você vai ter, a providência conspirará ao teu favor. Uma jumenta se perde, você vai bater na casa do profeta, o teu servo conhecia o profeta, você vai na casa do profeta, tudo vai se encaixando para que você seja abençoado. Sabe por quê? Porque
porque todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Isso não quer dizer que, como servos de Deus, nós vamos ser desleixados, acordar meio-dia, não se esforçar, não estudar, porque se é da providência de Deus, então vai acontecer. Isso é coisa de irresponsável. Eu vou fazer tudo que está nas minhas mãos. Eu vou fazer tudo que é minha responsabilidade. Mas eu não vou confiar na minha força. É Deus que nos dá a vitória. É Deus que nos coloca num lugar que nós nunca imaginávamos. E é Deus que nos tira de lá. É Deus que fez Jó ter tudo aquilo que é descrito no capítulo 1. E foi Deus que fez ele perder todas as coisas do final do capítulo 1 para o capítulo 2. E ele diz, com muita razão, Deus deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A providência, irmãos, ela nos preserva de muitas angústias e ansiedades desnecessárias. A providência de Deus nos assegura que aquilo que Deus prometeu se realizará. E quando você olha para o seu redor e diz assim, é impossível isso acontecer, porque nada do que eu estou vendo me leva a esta pessoa, me leva a este lugar. Mas Saul imaginaria que pela perda de jumentas, ele se encontraria com um profeta que diria, você será o rei? Ninguém se imagina. Quantos são os casos, irmãos? Vocês devem estar pensando em alguns agora, de situações completamente desconexas, que você, quando menos espera, mudou a tua vida. Não se desespere. Não seja ansioso. Não saia passando por cima de ninguém. Cumpra o teu trabalho. Seja responsável. Cumpra as tuas responsabilidades. E creia na providência de Deus. Segundo os nossos catecismos, é o santo governo de Deus, que não só governa, mas preserva todas as coisas criadas para a glória do Senhor. Deus criou e não jogou fora, Ele criou e governa tudo que acontece. Porque o fim da história, Ele também já decretou. Então, o que decretou o começo, decretou o fim, é o que está governando o mundo. Isso nos assegura que nós não estamos alheios a tudo isso. Nós estamos sendo levados, carregados pela providência do Senhor. Por fim, a parte do sacrifício que é dado ao homem de Deus, a Saul, o rei que Deus estava escolhendo, é o ombro direito, que alguns dizem ter parte do peito. O ombro direito e parte do peito que são dados ao rei de Israel. Abra comigo, por favor, Isaías capítulo 9. Essa parte era exclusiva dos sacerdotes. Mas Samuel cede a sua parte para o rei. Ele está dizendo, até aqui Deus me levou, mas agora um rei superior é dado ao povo. Isaías 9, verso 3. Tu multiplicaste a nação, a alegria lhe aumentaste, todos se alegram perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo da sua carga, e o cajado do seu ombro, e a vara do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque todo o calçado que levava o guerreiro no tumulto da batalha, e todo o manto revolvido em sangue serão queimados, servindo de combustível ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado, o reinado, estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe
da paz. Amém. Saul vem se provar depois como sendo um mau rei. Mas o fato de ser o primeiro rei, o fato de carregar Israel sobre os ombros, deu o privilégio dele apontar para Cristo. O profeta diz: toma esta parte, os ombros. Sabe por quê? Os profetas, quando entravam, os sumos sacerdotes, quando entravam no lugar santíssimo, eles carregavam no ombro e no peito o nome das 12 tribos de Israel. Porque é o que Cristo faz. Ele é um rei dado por Deus, que carrega os pecados do seu povo sobre os ombros e afetuosamente nos carrega no seu peito. Nós não precisamos de outros reis. Nós não precisamos de outros homens belos e maravilhosos, porque enquanto buscarmos nesse tipo de governante a solução para a nossa vida, nós vamos quebrar nossa cara. Mas aquele que não tinha beleza nem formosura, como Samuel, mas que era reputado como homem honrado, sem nunca ter pecado, carregou sobre os seus ombros o nosso pecado, e no seu coração está o teu nome escrito. Amém. Vamos orar. Seja louvado, Senhor Deus, a tua palavra santa e maravilhosa. Seja honrado o nome de Cristo, o nosso Rei, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, que carrega a sua igreja nos seus ombros, e não somente nos ombros, mas no coração, demonstrando, Senhor Deus, que os nossos pecados estão pagos e que temos paz com o Senhor. Abençoa-nos, Senhor Deus, para que nós possamos ver a tua providência em nosso favor e dessa maneira descansar em ti. Que nós não queiramos resolver as questões simplesmente por aquilo que nós vemos, pela beleza externa, que muitas coisas se apresentam somente para nos enganar, mas que o Senhor nos dê a capacidade de enxergar aquilo que o olho humano somente não vê, mas os olhos de Cristo nos apresentam. Revela-nos a verdade, a tua palavra é a verdade. Nos faz segui-la e honrar o homem de Deus, que é Cristo. Amém.